Teleaula Natal. Olá, pessoal. Eu sou a professora Cíntia. Meu sinal em Libras é... E eu sou professora da Rede Municipal de Natal, atuando nas escolas municipais João 23 e Francisca de Oliveira. Na aula de hoje, nós estaremos juntos para falar um pouco sobre o gênero biografia, certo? Inicialmente, eu vou fazer uma autodescrição para que todos os alunos possam saber quem eu sou. Eu tenho cabelos curtos, olhos castanhos, tenho a pele clara, uso óculos de armação vermelha, colar, brincos, blusa azul e calça preta, certo? Agora, vamos descrever o primeiro slide da nossa aula. Temos aí acima o nome do órgão que está promovendo as nossas aulas, Secretaria Municipal de Educação, SME Natal. Temos o nome da nossa disciplina, Língua Portuguesa, a semana em que a gente está, semana 5 de aulas, e o número da nossa aula 25, gênero biografia. Eu sou a professora Cíntia Oliveira e estarei com vocês nestes próximos minutos. Aqui temos essa imagem desse caderno e um lembrete. Não esqueça de fazer anotações no seu caderno. Lembre-se que o aluno aprende quando está anotando, registrando e tem dúvidas. Ao final da nossa aula eu explicarei como você faz com as suas dúvidas. Aqui temos mais um lembrete. Não esqueça de consultar o seu livro didático. Aí nós temos a imagem do nosso livro, que já é conhecido de todos vocês, o livro utilizado na rede municipal nas turmas de 9º ano, ok? Então, pega o caderno, pega o livro e vamos começar a nossa aula. Trago esses versos desse poeta Ronald de Carvalho para a gente iniciar a aula sobre biografia. Ele diz: olha a vida, primeiro, longamente, enternecidamente, como quem a quer adivinhar. Olha a vida rindo ou chorando frente a frente, depois deixa o coração falar. Então, quando a gente fala sobre o gênero biografia, como vocês já viram com o professor Jason, a gente fala sobre vida. É um gênero que registra a vida de alguém. Então, nada melhor do que esses versos para a gente dar abertura à nossa aula, não é? Então, como vocês já viram na aula passada também, retomando algumas coisas, temos aí biografia, bio mais grafia, vida mais escrita. Biografia é o registro escrito da vida, ok? O que vimos na última aula especificamente? Essas informações vocês têm lá no livro didático de vocês, na página 119. Registra aí a página, porque depois é mais fácil de estudar anotando, né? A biografia, de acordo com o livro de vocês, caracteriza-se por apresentar a história de vida de uma pessoa, geralmente uma figura pública, um artista, um líder político, um cientista, um esportista. Isso vocês já sabem, a gente está só revisando. São relatados os principais fatos da vida do biografado, os motivos que o tornaram conhecido, as dificuldades que enfrentou e, muitas vezes, dados bastante particulares que são desconhecidos do público. Os fatos são geralmente apresentados em ordem cronológica, como a gente já viu também, né, na última aula. Uma biografia pode ser escrita por um biógrafo ou pelo próprio biografado. Nesse último caso, trata-se de uma autobiografia. A biografia são textos, as biografias são textos que informam e ao mesmo tempo entretêm e emocionam os leitores. Por isso é comum que contem com recursos típicos da literatura para tornar a leitura mais prazerosa, como a inserção de diálogos, né? Como vocês já viram na aula passada, alguma biografia. Além disso, podem incluir trechos de documentos, cartas escritas ou recebidas pelo biografado, fotos e etc. Dependendo da opção do biógrafo, o texto pode ser mais neutro ou conter marcas que revelam uma opinião sobre a personalidade em foco. Uma biografia pode exaltar uma pessoa, mas também pode ser crítica. E, finalmente, o que vamos ver hoje, já que a gente já sabe o que é a biografia? Vocês conhecem essa turminha? Super conhecida pela população brasileira, né? Jovens, crianças, adultos, todo mundo conhece eles aí, né? Temos aí a turma da Mônica, o Cascão, a Mônica, o Cebolinha e a Magali, todos juntos, abraçados, com os seus trajes, que todos já conhecem, certo? E quem criou a turma da Mônica? Vocês sabem como é o nome dele? Temos aí o Maurício de Souza e a nossa aula hoje é sobre a biografia do Maurício de Souza, ok?
Temos aí o Maurício, um senhor já grisalho, camisa, calça. Ele está segurando o Sansão, um dos personagens da Turma da Mônica. E a gente vai conhecer um pouco mais sobre a vida do Maurício na aula de hoje. Prontos? Então, vem muita novidade por aí. Eu, particularmente, amo a Turma da Mônica, lia muito quando era criança e até hoje acho muito divertido. A gente vai ler, a partir de agora, essa biografia. Ela foi retirada do site da revista Galileu. Então, tem algumas informações sobre a vida do Maurício, certo? Ao longo da leitura, eu vou trazer alguns exemplos com imagens para não ficar tão extensa e cansativa a leitura. Mas, já de antemão aviso, as biografias são textos extensos. Por quê? Como é que a gente vai resumir 60 anos de vida, digamos assim, em um texto curto, né? É muito difícil. Então, vocês, como alunos de 9º ano, já estão aí partindo para o ensino médio, precisam dominar também a leitura de textos um pouco mais longos. Então, a gente vai exercitar isso um pouco na aula de hoje. O título da biografia que a gente vai ler é Maurício de Souza, conheça a trajetória do criador da Turma da Mônica. Separamos histórias da vida pessoal e profissional do mais famoso e premiado autor brasileiro de quadrinhos. Paulista, nascido em Santa Isabel, filho de um casal de poetas, membro da Academia Paulista de Letras e o mais famoso e premiado cartunista brasileiro, este é Maurício Araújo de Souza, mais conhecido por Maurício de Souza, o criador dos quadrinhos da Turma da Mônica. O artista conquistou o país em 1959, ano em que seus personagens carismáticos e icônicos estrearam ao público. De lá para cá, as histórias de Mônica, seus amigos e familiares crescem em quantidade e em alcance. Há gibis, desenhos, audiobooks e outras formas de mídia. Para relembrar a trajetória do cartunista, Galileu separou algumas curiosidades e fatos sobre a trajetória pessoal e a carreira profissional do maior nome nacional de histórias em quadrinho. Nascimento e infância. Maurício de Souza nasceu em 27 de outubro de 1935, em Santa Isabel, município no estado de São Paulo. Filho do barbeiro, mas poeta e pintor por vocação, Antônio Maurício de Souza, e da poetisa Petronília Araújo de Souza, o cartunista cresceu em um ambiente repleto de arte, livros e cultura. Temos aí as primeiras informações sobre a vida dele. Ainda muito pequeno, Maurício mudou-se com a família para Mogi das Cruzes, cidade vizinha. Sua mãe o ensinou a ler, utilizando como material os balões de gibi que seu pai trazia para casa. Sua infância foi marcada por pescarias, brincadeiras de rua e nas casas de seus vizinhos. Conforme foi crescendo, Maurício passou a desenhar cartazes e pôsteres, alguns dos quais integraram jornais de Mogi. Ele queria viver de seus desenhos e, quando contou ao pai do que esperava de seu futuro, ouviu o seguinte conselho: Maurício, desenhe de manhã e administre à tarde. Caça aos gibis. Então, aqui a gente já tem uma inserção no período histórico em que ele cresceu, como a gente já viu, né? A biografia ela está situada dentro de um tempo e de um espaço. E aqui é quando ele cresceu. Nos anos 1950, os gibis foram alvo de perseguição ferrenha no Brasil e em outras partes do mundo. Em 1954, o psiquiatra alemão Friedrich Wertham afirmou que a indústria dos quadrinhos era uma das razões pelo desvio de comportamento de jovens e o aumento da criminalidade e delinquência. Sua tese foi escrita no livro Sedução do Inocente, em tradução livre, escrito pelo próprio psiquiatra, documento que motivou a uma caça a essa forma de mídia. A teoria do médico passou por vários países e originou o Código de Ética Comics Code Authority, selo que delimitava quais quadrinhos poderiam ser publicados ou não. A notícia também chegou no Brasil e na escola de Maurício, quando um de seus professores pediu para que os alunos levassem seus gibis para serem queimados. Eu não aceitei a ameaça, mas como também não queria tirar nota baixa, eu escolhi os gibis que eu não gostava muito e que tinham uns desenhos ruins, relembra o cartunista em entrevista à TV UOL. Quando vi aquele fogaréu no meio da praça, achei algo muito triste. Então aqui a gente vê que a pessoa que fez essa biografia conversou com o biografado, não é isso?
seguindo o sonho. Em 1954, aos 19 anos de idade, Maurício se mudou para a capital paulista e começou a procurar emprego como ilustrador. Chegou até a redação do antigo jornal Folha da Manhã oferecendo seus serviços, mas, em vez disso, conseguiu uma vaga de repórter policial. Ele exerceu a função por 5 anos, realizando muitos plantões e ilustrando suas reportagens com desenhos próprios, que faziam muito sucesso entre os leitores do veículo. Em 1959, sua primeira tirinha foi publicada na imprensa, no jornal Folha da Tarde, do mesmo grupo editorial da Folha da Manhã. A ilustração trazia suas primeiras personagens, o cão Bidu e Franjinha. Foi a partir desse momento que Maurício deixou o jornalismo de lado para trilhar seu sonho de ser desenhista. Neste slide, nós temos as primeiras tirinhas do Maurício publicadas com os personagens Bidu e Franjinha, certo? Temos aí 3 tirinhas em preto e branco. Então, o nosso objetivo aqui é que você conheça a primeira tirinha. Não tem falas nem nada, então é só ilustrativo, ok? E aqui nós temos o personagem Franjinha e o Bidu hoje, né? O Franjinha tá acariciando o Bidu e eles estão pertinho um do outro, né? Censura na ditadura. Mais algumas informações sobre o contexto histórico da vida dele. Em 1964, muitos cartunistas temeram a censura e as possíveis dificuldades de produção de arte por conta do regime instaurado após o golpe militar. Somado a isso, o movimento nacionalista dividiu os ilustradores entre aqueles que queriam criar narrativas tipicamente brasileiras e outros que não viam mal em incorporar certos padrões norte-americanos. Naquele período, Maurício estava à frente da Associação de Desenhistas de São Paulo, a ADESP, mas não decidiu rumar para nenhum dos dois lados. Fez o oposto, deixou o cargo de presidência e continuou escrevendo suas histórias, às vezes inclusive dando alfinetadas à censura militar. Todavia, nenhuma de suas histórias foi reprimida pelo regime ditatorial, o que não aconteceu com muitos dos seus semelhantes. Como decidiu não tomar parte no movimento que surgiu, Maurício perdeu seu emprego no jornal Folha da Tarde e teve seu nome adicionado na lista negra de cartunistas de São Paulo. O momento foi particularmente difícil para ele em questões econômicas. A opção restante foi ilustrar jornais de paróquias. Finalmente, vamos conhecer como surgiu a Turma da Mônica. Antes de perder seu emprego como cartunista na Folha da Tarde, veículo em que publicava semanalmente suas tirinhas, Maurício decidiu ampliar o leque de personagens nas histórias de Bidu e Franjinha. Em 1960, desenhou a coadjuvante Cebolinha, que sempre falava errado, ou elado. Em 1961, foi a vez do Cascão. Mais personagens foram surgindo, mas todas eram do gênero masculino. Até que Maurício foi confrontado pela ausência de mulheres em suas tirinhas e, em 1973, desenhou a Mônica, né, o seu personagem principal, seu maior sucesso. Todas essas novas personagens foram ganhando certo protagonismo e, finalmente, em 1970, Maurício decidiu lançar uma revista para suas criações, Mônica e sua Turma. Daqui a pouco a gente vai ver. O veículo trazia vários dos personagens criados pelo artista nas tirinhas de jornais. Com o tempo, outros tantos foram surgindo e aparecendo na revista de HQ. Entre eles, personagens da Turma do Chico Bento, Turma da Tina, Turma da Mata, Turma do Penadinho e outros. O sucesso foi crescente e aos poucos a Mônica ganhou versão animada para aparecer em comerciais de televisão ainda no final da década de 60. Um apêndice da revista da Turma da Mônica é a versão adolescente das famosas personagens, a Turma da Mônica Jovem, lançada em 2008, de acordo com a Maurício de Souza Produções. A tiragem dessas revistas atinge mais de 500 mil exemplares mensais. E eu tenho certeza que vocês conhecem a Turma da Mônica Jovem. Os nossos alunos nas nossas escolas circulam muito com essa revistinha, então eu acredito que é bastante conhecida de vocês. Neste novo slide, nós temos a primeira revista lançada, a revista Mônica e sua Turma. Nós temos o fundo amarelo, a Mônica posicionada à frente do Cebolinha. O Cebolinha está com a cara braba, dirigindo um carro. E uma tartaruga na frente e a Mônica olhando para a tartaruga. Então aí a gente tem a ilustração da primeira revista da Turma da Mônica. Você já tinha visto? Também não. Então, bastante interessante, né?
A partir de agora, eu vou mostrar aqui a evolução dos personagens da Turma da Mônica. Tem a primeira versão, a versão que é conhecida pelo público e a versão jovem deles na Turma da Mônica Jovem. Então, o primeiro personagem que a gente vê aí é o Cebolinha. O Cebolinha que ficou conhecido pelo público e o personagem maduro em Turma da Mônica Jovem, certo? Aqui nós temos o Cascão. O primeiro desenho de Cascão traz o personagem com o rosto zangado. Com o tempo, suas feições ficaram amigáveis. A Mônica, de traços briguentos, em 1963, há um perfil doce na Turma da Mônica Jovem. Magali, inspirada em outra filha de Maurício de Souza, Magali foi criada somente em 1964. E aqui nós temos o primeiro Chico Bento, que traz a face tranquila, né, do morador do interior até ele no dia de hoje. E, finalmente, aqui, os personagens crescidos, bastante jovens, com roupas mais modernas, um pertinho do outro e já grandinhos, né? Jovens. Personagens muito conhecidos. De 1959 até os dias atuais, Maurício e sua equipe de desenhistas, da Maurício de Souza Produções, já deram vida a cerca de 250 personagens. Alguns que fizeram sucesso, enquanto outros até deixaram de existir. Muitas dessas personalidades que fazem sucesso nos gibis são inspiradas em pessoas da vida real de Maurício. O artista, que é pai de 10 filhos, colocou todos eles em suas histórias. Suas filhas Mônica, Magali, Marina e as gêmeas Wanda e Valéria, que mantiveram seus nomes verdadeiros, além de Maria Cebolinha, inspirada em sua filha Maria Ângela. Do contra, o filho Maurício Taqueda, Nimbus, Mauro Souza, Professor Espada, Maurício Espada, Marcelinho, Marcelo Pereira, seu caçula. Titi e Franjinha, por exemplo, foram criados a partir de 2 sobrinhos de Maurício. Bidu era um cachorro de sua família, enquanto Cebolinha e Cascão eram amigos de seu irmão. Já Horácio, o dinossauro, é o alter ego do cartunista. Mônica, Cascão, Cebolinha, Magali, eles todos são a minha família. São inspirados na minha vida. Então, eles são parte do que eu sou. Conta o desenhista em entrevista ao Estadão. Mais uma fala, né, que comprova uma conversa aí com o biografado. O final do nosso texto, nesses 59 anos de trabalho, a Maurício de Souza Produções já publicou 1 bilhão de revistas e atualmente representa 86% das vendas de HQ no Brasil. O material também é exportado para cerca de 30 países. Junto aos quadrinhos, há também livros ilustrados, álbuns de figurinhas, DVDs, desenhos animados, série no YouTube, parque de diversão e outros tantos produtos licenciados. Todas essas conquistas o consagraram como o mais famoso e premiado autor brasileiro de quadrinhos. O texto foi escrito por Vitória Batistotti e foi publicado, como eu disse inicialmente, na revista Galileu, no site. Vocês têm acesso a essa entrevista, a essa biografia, no caso. Se vocês quiserem reler o texto, ver as imagens, tem muita coisa legal em alguns sites na internet, inclusive aí no site da revista Galileu. Para ilustrar um pouco, a gente tem aí uma linha do tempo sobre a Turma da Mônica, só para a gente conhecer um pouco mais, né? Cada situação, cada personagem está apresentado dentro de uma bolinha e aí a gente tem a sequência da linha do tempo. Em 1959, vocês podem ver aí, surgem os 2 primeiros personagens, que são o Bidu, o cão símbolo da Maurício de Souza Produções, e seu dono, Franjinha, certo? Em 1960, surge o Cebolinha, menino inspirado em um dos amigos de infância de Maurício de Souza. Em 1961, um ano depois, surge o Chico Bento, personagem criado para homenagear a gente da roça. Em 1963, somente 4 anos depois do Bidu, surge aquela que se tornaria a personagem principal da turminha, a própria Mônica, né? Em 1964, Maurício de Souza cria a melhor amiga da Mônica, a Magali. Em 1970, Maurício de Souza lança a primeira revista da Turma da Mônica pela editora Abril. Até aqui, os personagens eram publicados em tirinhas na Folha da Manhã. Em 1982, a turminha ganha seu primeiro filme, a animação As Aventuras da Turma da Mônica,
concebido e dirigido pelo próprio Maurício de Souza. Continuando a linha do tempo, em 1986, os gibis mudam de editora, passam a ser publicados pela Globo, casa em que a Maurício de Souza Produções ficou até 2006. Atualmente, as revistas são publicadas pela Panini. Em 2008, a turminha cresceu e aí temos o surgimento da Turma da Mônica Jovem, como nós já vimos. Em 2009, para celebrar os 50 anos da Turma da Mônica, a Maurício de Souza Produções publica um álbum repleto de trabalhos de outros artistas com suas visões dos personagens. E em 2019, pela primeira vez, Mônica e Cebolinha e Cascão, entre outros personagens, podem ser conferidos no cinema, em A Turma da Mônica Laços, um filme bastante divertido, muito nostálgico. Eu fui ao cinema assistir e vale a pena você procurar depois para ilustrar essa nossa aula assistindo ao filme, ok? Vamos continuando então. Na aula passada, vocês viram as características da biografia. Nós lemos a biografia do Maurício hoje e eu vou destacar essas características dentro da biografia do Maurício. Qual é o objetivo da biografia? Relatar fatos da vida pessoal e profissional de alguém. Na nossa biografia, fica claro desde o início que o biografado é o Maurício de Souza, que é autor de quadrinhos e também empresário. A intenção de uma biografia, ela é escrita com a intenção de informar interessados sobre dados e acontecimentos da vida e da obra de alguém. A linguagem da biografia, ela precisa ser objetiva, elaborada, planejada e formal, porque qualquer pessoa pode ler uma biografia. Se você é fã de alguém, você tem interesse em conhecer a vida dela, então não precisa ser aquela linguagem extremamente rebuscada, com palavras difíceis, né? Precisa ser uma linguagem que seja compreendida pelos seus leitores. O leitor, como a gente acabou de falar, é quem procura informações sobre a pessoa biografada, né? A gente tem vários fã-clubes aí, seja de cantores, de atores, e aí essas pessoas gostam de conhecer a história da vida, né, dos seus ídolos. Como a gente viu na aula passada, a biografia apresenta alguns tipos textuais, a narração é o predominante, também existe a exposição dos fatos e a descrição do que aconteceu, né, nesses momentos. Então a gente percebe, além da narração, esses outros tipos textuais que foram vistos na nossa primeira aula gravada. Então, se você tem alguma dúvida sobre os tipos textuais, você pode voltar a assistir a primeira aula de língua portuguesa exibida aqui na televisão. A construção da entrevista. Se a gente vai escrever ou a gente lê, a gente identifica que precisa responder essas 4 perguntinhas. Quem é o biografado, o que ele fez, onde viveu, quando foi que ele nasceu e entre outras informações, né? Então, a gente precisa seguir aí essas perguntas, responder a essas perguntas. Na introdução da biografia, a gente já viu que a biografia é um relato em ordem cronológica, né? A gente deve apresentar o nome ou apelido do indivíduo cuja biografia será relatada, a data e o local de nascimento e de morte, quando for o caso, filiação e informação sobre a família, cidades onde viveu, atividades desenvolvidas desde a infância. É isso que a gente viu na biografia do Maurício, né? Tem os fatos históricos que ele viveu, tem as dificuldades profissionais dele, até ele construir a sua empresa, né? Que é a Turma da Mônica. E onde é que a gente pode encontrar biografia, gente? Nesses slides, a partir de agora, a gente tem uma ilustração assim, só para o slide ficar mais suave aí para vocês verem. A gente pode encontrar biografias em livros, em jornais ou revistas, em sites ou blogs na internet. A gente encontra nas livrarias, nas bibliotecas das nossas escolas, que infelizmente estão fechadas, mas quando retornar, você pode procurar lá um livro de biografias. Dicas para produzir biografias. Primeiro, apaixone-se pelo biografado. Se você admirar ou se interessar muito pela história de alguém, fica mais fácil manter a motivação. Por onde começar? Adquira todo o conhecimento que seja possível sobre seu biografado. Desse modo, você será, no mínimo, a pessoa que mais conhece sobre o assunto. Divida em tópicos. A gente viu que a biografia do Maurício, ela está dividida em tópicos, né? Que relata cada fase da vida dele.
Estas divisões irão mudar de acordo com a trajetória de cada indivíduo, claro, porque cada um vive momentos diferentes, né? Situações diferentes. Procure informações em diversas fontes, pessoas, jornais, revistas, documentos públicos, até dependendo do caso, arquivos policiais, né? Claro que com todo cuidado, dependendo de quem está sendo biografado. Muito cuidado ao escrever. Toda informação precisa ser checada e nada pode ser inventado. Ao editar seu texto, confira todos os dados colocados e sua veracidade. Temos aqui, para finalizar a nossa aula e para você praticar um pouco esse gênero que a gente aprendeu nas 2 últimas aulas, um exercício. Em uma das nossas aulas, nós lemos uma entrevista do Ziraldo, entrevistando Maurício de Souza, né? No ABZ do Ziraldo, lá na página 128. Então, você pode retornar, ler essa entrevista que já foi trabalhada na aula sobre gênero entrevista e, usando as informações das últimas aulas e a entrevista citada no slide anterior, você deve produzir uma biografia do Maurício de Souza. Lembre das informações que a gente viu hoje. Lembre que você pode fazer pesquisas na internet, que tem muito material, e eu quero saber qual é a sua versão da vida de Maurício de Souza. O que é que você achou mais interessante, que você acha que não pode faltar na biografia escrita por você? Temos aqui um spoiler do que vem pela frente nas nossas próximas aulas. Estão sendo preparadas aulas sobre os elementos da narrativa, sobre variação linguística e muitos outros conteúdos. Tem professores preparando com muito carinho as próximas aulas e eu tenho certeza que você vai gostar, então fique atento às próximas aulas. Gente, lembra que eu falei que você tinha que anotar as dúvidas? Caso tenha alguma dúvida, caso tenha surgido algo que tenha lhe inquietado, entre em contato com seu professor, com a direção da sua escola, com a coordenação, pois eles estarão disponíveis para ajudar vocês, ok? Para mim foi um prazer estar aqui com vocês, falar sobre um tema tão leve e eu espero que vocês tenham curtido. Até a próxima!